Fala comigo. Quando nós somos crianças, sempre pensamos em crescer rápido, como deve ser bom a vida adulta, e que quando chegasse ela, já conseguiríamos realizar os nossos sonhos logo de cara. Como, por exemplo, ter um carro, uma casa e ter dinheiro o suficiente. Mas o que não te falaram é que não é bem assim que funciona. Quando eu cheguei na vida adulta, começou a bater uma saudade da infância, uma nostalgia, pois era quando que eu não tinha sérias responsabilidades. Saía para brincar, os estudos eram uma coisa básica e ainda tudo parecia muito feliz. Não que hoje eu não esteja feliz com minha situação atual, mas é muito diferente. Estou gravando um vídeo sobre esse assunto justamente porque eu estou vivendo essa fase. Atualmente, eu tenho sentido que os dias têm passado rápido demais. O tempo para mim se tornou algo bastante precioso. Você precisa ter inteligência suficiente para poder gerenciar ele. E assim você consegue equilibrar o trabalho e a faculdade. E no meu caso, mais o canal, já que eu gosto de postar vídeo. E sendo bem sincero, se tornar um youtuber é um sonho de infância para mim. Então, às vezes, se eu demorar para postar um vídeo, é porque eu estou tentando conciliar os três ao mesmo tempo. Beleza? Eu tenho muita vontade de crescer na vida. Quando eu percebi que não teria uma casa aos 18 ou um carro, eu comecei a refletir que tenho que correr atrás. Ou seja, tenho que trabalhar para conseguir. O que estou plantando agora nos estudos e no trabalho, eu tenho certeza que no futuro, quando eu olhar para trás, eu vou dizer que valeu muito a pena. Eu não acredito que eu tenho uma vida difícil. Tenho uma estrutura familiar muito boa, estudei em uma escola particular durante minha vida toda e sempre tive o que quis. Então, sou muito grato pela vida que eu tenho, porque sei que existem pessoas que estão em situações muito piores que a minha. E eu tenho consciência disso. Mas, eu quero fazer um desabafo, como um jovem adulto, sobre a perspectiva que eu tenho do país e do futuro. Logo na nossa época, as coisas estão com preços absurdos. Você compra um carro para você e ainda um para o governo. E mesmo ainda ter pago todo o valor dele, você ainda continua no imposto para usar. Mas uai, o carro não era meu? Uma coisa que eu quero falar também é sobre o salário. Uma máfia que é, vamos supor que eu ganho 1.000 por mês. Simplesmente quase entre 10 a 15% desse salário o governo toma para si. Primeiro temos o INSS. Basicamente uma parte do salário de quem trabalha é destinada aos aposentados. Ou seja, nós sustentamos eles. E uma vez, eles também já estiveram no nosso lugar, também sustentando os outros idosos. Mas fica um ponto. Eu nem sei se eu vou aposentar. A população está começando a estagnar. E a base, ou seja, o número de crianças tem diminuído cada vez mais por causa da queda da natalidade. Existem pessoas que não querem trabalhar, como por exemplo, ficou famoso um recente caso de um argentino que não queria trabalhar. Sabe por quê? Ele argumenta: eu não pedi para nascer. Eu nasci sem o meu consentimento. Se não pedi para nascer, por que querem me obrigar a trabalhar? A declaração é do influenciador argentino Hassan Azteca, de 21 anos, e rapidamente tomou conta das redes sociais. Se eu fosse o pai desse moleque, eu diria: eu não mandei você ganhar a corrida. E por fim, aqueles que só vivem de auxílio do governo. Essa parte do auxílio eu quero falar um pouco mais pra frente. Um outro desconto no salário é o FGTS, Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, que é de 8% do salário. Tem um ponto positivo e um ponto negativo que eu acho sobre ele. Bom, um ponto positivo é que quando você for demitido, você vai ter uma grana guardada. Por outro lado, o governo simplesmente pega uma parte do seu salário, guarda pra você sem você querer, e o pior, rende praticamente nada. Difícil. Você acha que um país vai dar certo quando existe o sindicato dos trabalhadores do sindicato? Não. Vai tomar no buto. E como eu havia dito em um vídeo anterior meu, uma coisa que eu acho uma bosta é o fanatismo político. Que raiva, mano. Nó, você questiona algo do governo pra um petista e ele simplesmente começa a falar de Bolsonaro. Irmão, o cara tá preso. O povo tenta justificar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Passar pano pra política é foda. Os caras tudo com super salários e você aí babando o ovo deles. Retomando o assunto do auxílio. Eu acho foda. Por quê? Olha, eu acho que o Bolsa Família é um ótimo programa do governo. Ele ajuda milhares de famílias que passam sérias necessidades e eu acho que ele deve continuar. Mas meu ponto não é esse. É que muitas dessas pessoas simplesmente não trabalham por causa dele. Ou seja, só fica mamando na teta. Olha isso aqui, irmão. Simplesmente uma cidade do Amapá em que 93% da população recebe em Bolsa Família. Caralho. Eu acredito que na maioria dos casos ele deveria ter um limite, ou seja, um tempo para a pessoa mudar de vida, porque dessa forma a pessoa teria que correr atrás de um trabalho. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Onde que eu trabalho, tinha uns moradores de rua. E aí um cara chegou e ofereceu para um morador um emprego, pagava 2.000 por mês, mais ou menos. E sabe o que o morador respondeu? Eu vou perder meu Bolsa Família. E por fim, desde o início desse governo, tivemos uma média de um imposto criado a cada 37 dias. Mano, que absurdo. Eu não acho que seja ruim pagar impostos. O problema é que não temos retorno. Educação pública é uma bosta. Infraestrutura é um cocô. E a segurança, eu acho que não precisamos nem falar nada. Vou dizer algo parecido com o que eu disse em outro vídeo. Impostos da Noruega e Suécia com serviço de Congo e Uganda. Que o governo vem com uma desculpa de que é para incentivar a indústria nacional. O que o Brasil de tecnológico produz? Por favor,
Me ajuda. Bom, mas sinceramente, éramos um país que tinha tudo para dar certo, mas que no fim não deu. Eu acho que nós jovens temos poder de fala, já que nós somos o futuro do país. Então, essa é a minha opinião. Comente o que você concorda ou com o que você discorda aí nos comentários. E é isso, um abraço, até a próxima.